Quem são os titãs? O que é o VOD? Revoada dragônica? Esse cara aí? E aquele cara lá? Será que ele volta? Por que não se pode usar magia? Hoje, aqui com Ana Gold, e o início de uma série de vídeos contando sem frescura a lore de World of Warcraft. Para quem não me conhece, meu nome é Ana Gold, eu faço live stream todo sábado e domingo na Roxinha. Se você quiser comparecer, você é muito bem-vindo. E hoje eu vou começar uma série aqui contando a história principal de World of Warcraft. Muita gente acaba entrando no jogo e entrando nas novas expansões um pouco perdidos sobre a história do jogo. Então vamos iniciar do comecinho, onde tudo começou. E tudo começou com o vazio e o universo normal. Mas como que ele foi realmente criado, a gente não sabe. Ele já estava lá. Vazio de um lado e o universo normal do outro. O vazio é o principal antagonista de toda a história de WoW. Mas ele só vai ser falado mesmo agora na próxima expansão. Depois de 3 jogos, um MMORPG, 9 expansões e livro a dar com pau. E os primeiros personagens dessa história são os titãs, que eram poderosos deuses que nasceram de planetas, e eles tinham o objetivo de trazer ordem ao universo. Juntos, eles formaram o Panteão, formados pelos principais titãs: Amantul, Agramar, Eonar, Golganet, Khazgort, Norgannon e Sargeras. E o que eles faziam era criar vida nos planetas, trazer paz para todo mundo, uma coisa linda e maravilhosa de se ver. E enquanto eles traziam toda essa ordem para os seres viventes que eles criavam, eles tinham que enfrentar grandes hordas de demônios, que a gente não sabe exatamente de onde veio. Eles só eram os antagonistas, eles só eram outros vilões que tinham no universo igual o do Void, eles estavam lá desde sempre. Como eles eram muito numerosos, o Panteão decidiu eleger um campeão deles para poder lutar contra todos esses demônios. E o titã elegido foi Sargeras. Sargeras lutou contra os demônios por eras e eras. E ele acabou percebendo uma coisa muito peculiar que vinha desses demônios. Eles nunca morriam de verdade. Sargeras percebeu que ele lutava contra o mesmo demônio várias e várias vezes. E isso era uma característica peculiar desses seres. Eles poderiam ser mortos e depois de algum tempo eles renasciam. E isso começou a cansar Sargeras depois de tanto tempo lutando contra essas bestas. E com todo esse cansaço, a gota d'água foi quando Sargeras encontrou um planeta totalmente corrompido pelos Old Gods. Old Gods eram crias do Void, que tinham a intenção de corromper a alma do titã dentro do planeta. Alguns planetas eram como ovinhos. Eles carregavam um titã dentro deles. E o maior objetivo do Void era corromper esse ser dentro do planeta e criar assim um titã corrompido. A única forma de corromper um titã seria enquanto ele ainda não tivesse saído do planeta, onde ele se encontrava em sua forma mais vulnerável. E eles quase conseguiram fazer isso pela primeira vez. Mas Sargeras, ao encontrar o bebê titã corrompido, ele ficou em completo choque e perdeu todas as suas esperanças. Era quase uma blasfêmia o que ele estava enxergando na frente dos seus olhos. Então, com sua espada, ele cortou o planeta ao meio e acabou com a vida dele ali, destruindo Old Gods e demônios que estavam no planeta, além de qualquer vida que tivesse restado ali dentro. E com todo esse choque, peso, trauma e cansaço na mente de Sargeras, esse combo de trauma por 1,99, Sargeras decidiu erradicar toda a vida do universo com a intenção de evitar que o Void corrompesse o universo inteiro. Uma decisão bem saudável, não? Então, depois de ter descido o corte Tramontina na primeira de suas vítimas, Sargeras tomou para si todos os demônios que ele tinha encarcerado até então, porque já que eles não morriam, o que ele decidiu fazer foi encarcerar todo mundo, e libertando eles, ele conseguiu ter um grande exército para combater o Void. Logicamente, o Panteão discordou da decisão de Sargeras e decidiram andar por caminhos separados. Sargeras sem esperanças e o Panteão procurando por uma. Sargeras já tinha tomado sua decisão, mas o Panteão estava decidido a conseguir uma forma de salvar um planeta corrompido. A primeira tentativa deles foi com Azeroth, nosso planetinha querido de World of Warcraft, que quando eles a encontraram, perceberam que ela seria a titã mais forte entre eles e que poderia trazer ordem para todo o universo. A mulher não é fraca não, tá dando dorzinha de cabeça no Anduin, mas não mexe com ela não. Spoiler dos próximos episódios. O plano era ótimo, mas quando chegaram lá, era elemental para um lado, Old God pro outro, uma bagunça do caramba. Os elementais, água, terra, água e foda-se, eram fantoches dos Old Gods. E eles eram Isha, RJ, a maldade já vinha no nome, Nozoth, meu amor, Yogg-Saron, esse velho, Khatun, outra velha guarda. Os titãs decidiram que o primeiro que ia rodar dos Old Gods seria Isharge. Eles mandaram um bolacha para um lado, Isharge respondeu um biscoito e morreu, sendo puxado de onde ele estava fincado no planeta. Mas quando eles mataram o primeiro Old God, isso causou um grande dano ao planeta. Abriu um buracão lá no meio, uma coisa horrorosa. E começou a borbulhar um bagulho verde de dentro do buraco, muito nojento. Ideias merda, parte 2, porque a parte 1 já era com Sargeras
lá pra destruir o universo inteiro, muito boa. Então eles mudaram o plano inicial e decidiram aprisionar os Old Gods ao invés de exterminar eles, com a intenção de proteger o planeta que estava carregando um titã dentro dele, nossa querida Zerotinha. Além de aprisionar os Old Gods, eles também aprisionaram os restos mortais de Isharge, ou o que sobrou dele, porque o ódio tem fim, mas o amor é eterno. Então o coração de Isharge foi selado onde ia ser conhecido depois como Pandaria. Outro spoiler dos próximos episódios aí. Com o trabalho feito e todos os Old Gods aprisionados, os titãs criaram os Terrâneos e mais um monte de bicho de pedra, além de algumas raças, para organizar e manter todas as prisões de Azeroth. Além dos dragões, que não se sabe exatamente de onde vieram, mas depois de descer o cacete no maior dragão de Azeroth, eles foram abençoados pelos titãs e se tornaram os protetores do planeta. Foi mais ou menos aí que o Sonho Esmeralda foi criado, ou mais conhecido como lugar para boi dormir, literalmente. E assim eles puderam partir para o próximo planeta. E aí vocês me perguntam, esse foi o início do WoW? Lógico que não. Enquanto o Panteão estava tornando realidade o sonho da casa própria, Sargeras estava zaralhando metade do universo. Depois de se separar do Panteão, ele seguiu com seu exército através do universo, planeta após planeta, atrás de encontrar um planeta que carregasse uma alma titã. Sim, nem todo planeta carregava uma, o que tornava difícil a busca de Sargeras. Mas logo ele encontrou um e resolveu estacionar logo em Argus, o planeta de onde viriam a raça conhecida como Eredar. E foi ali que Sargeras, malicioso do jeito que estava, começou a fazer promessas para os líderes dos Eredar e tentar chamar eles pro lado do seu exército. Os líderes da época dos Eredar eram Kil'jaeden, aquele merda lá da Legião, eu sempre morria na luta dele, Arquimonde, que eu acho que ninguém se importa, e Valen, que meteu o pé na primeira chance que teve, porque pra Valen era Nauru acima de todos. E o homem era fiel. Mas o único que importa mesmo era Jaraxxus, que rendeu um bom meme uns 10 anos atrás. Então, planeta luteado, 2 Eredar brabo no bolso e um monte de minions, vida que segue, para nosso querido Sargeras. Ou nem tão querido assim, né? Nesse meio tempo de mata planeta pra lá, recruta gente pra cá, a Noroth tava ali no meio, outro brabo também, vai dar altos highlights aí no futuro. E morreu umas 300 vezes também, que ele gosta de fazer isso, por algum motivo. E então, com todo esse fuzuê que ele estava criando, Agramar foi o primeiro a confrontar Sargeras por suas atitudes, dando início ao maior combate titânico já visto. Tu é maluco, é? Você não pode sair matando os planetas assim, por que você fez isso? Angostou me beija, foda-se. Se acomoda-se, foda-se bem, foda-se mal, fica de boca no meu pé. Foda-se mal, faço bem, fica de boca você também. E vá por menino Agramar. Isso aqui para um shipper médio de Jojo já teria sido suficiente para dizer que eles eram um casal. E escreveu mais 50 fanfic numa semana só. Enfim, os bonitos do Panteão, vendo todo esse fuzuê, decidiram fazer uma intervenção no Sargeras. E ao invés de ficarem quietos sobre o que eles tinham descoberto no universo, eles decidiram abrir a boca e contar pro psicótico sobre Azeroth, a alma mais poderosa que eles já tinham encontrado no universo. E é lógico que a primeira coisa que o Sargeras pensou foi que isso seria um alvo muito interessante para o Void. E mesmo Sargeras tendo ouvido do Panteão que eles tinham conseguido aprisionar os Old Gods e que a destruição dos planetas não era o único caminho que Sargeras poderia seguir, logicamente que a informação entrou por um ouvido e saiu pelo outro. E em um piscar de olhos, o Panteão foi derrotado. E você me pergunta, assim? É, assim. Foi todo mundo derrotado. Sargeras literalmente decidiu se explodir e queimou todo o Panteão. E é aqui que termina a primeira parte resumida. E o que será que vai acontecer? Azeroth será destruída? Os dragões vão dar conta de Sargeras? E o Panteão realmente foi destruído? Tudo isso no próximo vídeo. E é aqui que termina a primeira parte dessa longa história que está vindo aí pra frente. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Se vocês gostaram, não esquece de se inscrever, dar um like e fazer um comentário. Muito obrigada por assistirem até aqui e vejo vocês na próxima.